E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Tiago Liana e venho trazer para vocês aí a capacitação em economia solidária. Esse projeto foi possível através do edital aí que a Prefeitura Municipal de Vila Velha, através da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou, tá? Com recursos da Lei Aldir Blanc. O edital é o 06/2021 e ele tem o nome do Edital de Seleção de Atividades de Difusão e Arte e Cultura em formato virtual. Tá bacana o trabalho aí, agradecimentos a quem realizou essa excelente produção. Tá? Começar me apresentando, eu sou um produtor social que tem um trabalho pautado sobre os preceitos da economia solidária, tá? E atuo em segmentos da economia criativa, com produção de bandas, festivais e eventos. Sou também parecerista, gestor e coordenador de projetos culturais, sociais e esportivos, tá? E também realizo captação de recursos e também trabalho nessa parte aí de fotografia e audiovisual. Tá? Eu coletivo minhas atividades junto a grupos como o Coletivo R5, o Ponto de Cultura Museu do Comum, o Instituto GG5, Colé Produções, Banda Casaca, Associação Capixaba de Skate, Banco Terra, Ponto Fixo de Comercialização Solidária e R5 Skate Shop. Tá? Agradecer a todos os companheiros e companheiras que estão comigo nessa luta, nessa caminhada. Seguimos. Qual vai ser o conteúdo da nossa formação, tá? Primeiro eu vou iniciar aí falando o que é economia solidária, o seu início, como surgiu, tá? Depois eu vou falar um pouquinho dos preceitos da economia solidária, eu vou falar alguns preceitos como autogestão, democracia, valorização da diversidade, cuidado com o meio ambiente, autonomia, solidariedade, comércio justo, consumo consciente, valorização social do trabalho humano, tá? No próximo tópico eu vou falar sobre formas de organização da economia solidária, tá? Empreendimentos econômicos solidários, entidades que atuam na assessoria e fomento para a economia solidária, gestores públicos, tá? E vou falar um pouquinho como é que está estruturado aí também a economia solidária no município de Vila Velha e no estado do Espírito Santo, tá? Na sequência, também estarei falando sobre um pouquinho sobre campos que são bases para a economia solidária, assim, né? Que é a educação popular, tá? Muito importante para o nosso aprendizado em economia solidária. Também falaremos sobre comercialização, como se dá a forma de comercialização, produção e finanças solidárias. E concluindo essa nossa formação, eu vou estar falando um pouquinho como formar um coletivo de economia solidária, através de uma dinâmica inicial, o estudo dos princípios, conhecer experiências, como definir o seu coletivo através dessas atividades, o que produzir, como gerir o seu coletivo, como comercializar o que você está produzindo e como você se comunicar também. Tá? Então, vou estar falando sobre esses campos aí que são muito importantes. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aí pelo o que é economia solidária. Então, o que é economia solidária? A economia solidária constitui um campo sociopolítico, social e econômico mais adequado aos interesses dos trabalhadores, visto que nela os trabalhadores empregam os meios de produção, comercialização e crédito em função dos seus interesses. Economia solidária pode ser definida como um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar, o que é preciso para se viver. Tá? Nessa economia não há exploradores e explorados, pois o objetivo não é gerar riquezas através de acumulação e da destruição da natureza e da exploração do indivíduo, mas sim buscar uma garantia de viver bem. Tá? A economia solidária é um processo de luta em que os trabalhadores buscam meios para melhorar as condições de existência. Os trabalhadores e trabalhadoras estão se unindo para fazer a economia solidária porque os frutos do sistema capitalista são amargos. Desemprego,
falta de terra para plantar, destruição do meio ambiente, ricos ficando cada vez mais ricos e pobres ficando cada vez mais pobres. E isso que acontece quando o dinheiro vem em primeiro lugar. Na economia solidária, o mais importante é a vida, são as pessoas, tá? Então, isso daí é uma alternativa aí ao nosso sistema capitalista atual. As organizações e coletivos da economia solidária podem ser de produção, comercialização ou serviços. Esses grupos podem ser formalizados, ter uma forma jurídica, um CNPJ, emitir nota fiscal ou não, tá? Podem ter grupos informais também. O importante a questão é o processo de trabalho que seja desenvolvido coletivamente e seguir os princípios da economia solidária, sempre as nossas ações dentro do nosso processo de geração de renda, é importante você estar atento aos princípios da economia solidária. Vamos estar falando agora como que iniciou todo esse processo até chegar aqui, né? Então, como se deu esse início aí da economia solidária? A economia solidária, ela começou a se organizar através de organizações populares e de base, tá? A economia solidária no Brasil ganhou mais força e reconhecimento nos anos 90. Contudo, as suas raízes históricas no século XX são marcadas por lutas de trabalhadores e trabalhadoras pelas organizações populares e de base. E nesse sentido, já nos anos 1970, na década de 80 também, principalmente na década de 80, com experiências e alternativas de geração de trabalho e renda já começam a despontar, tá? Mas ainda não sobre esse nome de economia solidária. Como que começamos a identificar essas ações como economia solidária? A partir a partir da década de 90, né? Num contexto neoliberal que o Brasil estava vivendo, de exclusão, de perda de empregos, as organizações sociais e políticas começaram a se articular no campo e nas cidades e passaram a ter um reconhecimento e uma identificação com o nome de economia solidária. Tá? E a época constituiu-se basicamente em pequenos grupos, nas zonas rurais, com destaque às práticas realizadas nos assentamentos do movimento sem terra e outros movimentos campesinos também, bem como nas zonas rurais. Tá? Então, nessa época aí que começou a ser identificado ações através da economia solidária. Tá? Mas não podemos deixar de registrar que percebemos que tais práticas que hoje são realizadas vêm das práticas que são dos povos originários, como as lógicas de reciprocidade, cujos valores, maneira de ser, de viver e de produzir estão pautados numa cosmovisão com a natureza, tá? E na propriedade comum, nos laços de proximidade. Dos povos originários, herdamos o conceito de bem viver, que vincula o ser humano à natureza, tá? E em uma relação recíproca de harmonia e de vida em comunidade, tá? Isso implica na distribuição equitativa das riquezas, no respeito à diversidade, à ética, à convivência humana e à descolonização da vida, né? Que esse processo que vivemos hoje aí está bem complicado viver bem assim. Então, a economia solidária vem trazer isso e vem trazendo esse conhecimento, esse saber que vem dos povos originários para a nossa prática atual. Tá? Muito importante aí essa referência aos povos originários. Vamos falar então, isso é muito, muito importante que o seu coletivo esteja sempre atento a isso, que são os princípios da economia solidária. Eles vão trazer uma clareza de você poder realizar as suas ações a partir desses princípios. Então, conhecer esses princípios, todo o seu coletivo conhecer e estudar constantemente esses princípios é essencial e importante, tá?
Vamos falar, o nosso primeiro princípio aí é autogestão. O princípio da autogestão diz que todos e todas integrantes são responsáveis pelo processo administrativo do coletivo. Não deve existir quem manda mais ou quem manda menos, mas sim pessoas que sejam referências para cada processo. Nos processos de tomada de decisão, são realizadas reuniões ou assembleias para que cada integrante possa se manifestar. Assim, o coletivo terá condições de decidir melhor. Falando em decisão, o nosso próximo princípio é a democracia, tá? Radicalizar a democracia. A democracia está presente em todos os processos e as pessoas estarem participantes. Em um coletivo da economia solidária, todos os participantes devem ter direito à voz. Direito que deve ser igualitário a partir de suas diferenças. Tá? Então, nos processos de tomada de decisão, a democracia deve estar presente, tá? Para que todos tenham voz, todos tenham direito a poder decidir, tá? O próximo princípio é a cooperação. O princípio da cooperação guia o processo de trabalho individual para o trabalho coletivo, fazendo que cada pessoa contribua com a outra. Tá? O sentido é possibilitar que, a partir de uma ação conjunta, o coletivo chegue a um objetivo comum. Tá? Então, é esse processo aí que orienta essa produção coletiva através do objetivo comum que você vai definir no seu coletivo de economia solidária. Nosso próximo princípio, valorização da diversidade. A valorização da diversidade é o reconhecimento do papel fundamental da mulher, do feminino, e também sem descriminalizar crença, cor, orientação sexual ou qualquer tipo de diversidade. Tá? Então, sempre temos que estar respeitando as diversidades de cada integrante que está no coletivo, da sua comunidade, das pessoas que estão consumindo também. Então, muito importante esse preceito. Nosso próximo preceito é a centralidade no ser humano, tá? Então, a gente tem que ter a valorização do trabalho humano. E a valorização do trabalho humano serve para sinalizar que todo trabalho é digno e que não deve existir uma valorização, reconhecimento e por mais diferenças, tá? Então você tem que estar sempre centrado no ser humano, porque o nosso sistema atual está centrado no consumo, no lucro, na acumulação de riquezas, e isso daí é prejudicial à vida humana, ao viver bem, tá? Seguimos. Cuidado com o meio ambiente. A economia solidária prima por uma mudança do sistema econômico, né, que valoriza a vida, tá? Então, trazer uma nova perspectiva com a valorização da vida. Nesse sentido, promover ações que reflitam e pensem o processo produtivo e do trabalho, respeitando o meio ambiente, é fundamental para a transformação social, né? Nós somos parte do meio ambiente, então temos que cuidar do que somos parte, temos que cuidar de nós e do que está à nossa volta. Nosso próximo princípio, autonomia. O coletivo deve ser capaz de tomar as suas próprias decisões, né? Como falamos lá na autogestão, na democracia. Então, o coletivo deve ser capaz de fazer esses processos de tomada de decisões, tá? Coisas que nos padrões de empreendimentos atuais, a tomada de decisão é vertical, né? Uma pessoa toma decisão e as outras têm que seguir essa decisão tomada pela essa pessoa. E na economia solidária, ela é linear, né? Então você tem que ter, o grupo tem que ter autonomia, evitando que pessoas, grupos, partidos políticos ou outros fatores externos possam influenciar nas escolhas ou processos, tá? Então a autonomia é muito importante. Agora, o que traz o nome da nossa economia, o princípio da solidariedade. Tá? Então, é muito importante entender esse princípio aí do ser solidário.
O grupo de economia solidária precisa embasar as suas relações pessoais no coletivo pela solidariedade. Entretanto, essa solidariedade não é uma ajuda apenas, tá? Solidariedade é informar, é dividir o que se sabe e o que se tem, tá? É ter compaixão, é ter cuidado com o outro, tá? Então, isso é solidariedade, tá? É muito importante. Muitas vezes a solidariedade ela é resumida nesse processo de ajuda, mas é um termo muito mais amplo aí que deve ser estudado e debatido pelo coletivo. Nosso próximo tópico é o consumo consciente, tá? Consumo consciente tem como objetivo fazer com que o coletivo adquira apenas o que necessita, sem criar excedentes, tá? Também sinaliza ao coletivo que as relações com empresas que agridem a natureza vão contra um dos princípios, o respeito à natureza, tá? Então, isso daí é muito importante você ter consciência dentro do seu consumo, tá? E seguir os princípios, principalmente a questão do respeito à natureza, respeito ao ser humano, tá? Então, isso é muito importante. O nosso próximo princípio aí é o comércio justo. Comércio justo é uma prática de comercialização voltada para os valores de justiça social e solidariedade, tá? Realizada pelos empreendimentos econômicos solidários. Nessa prática, os coletivos precificam seus produtos a partir do valor da matéria-prima e do trabalho. Tá? Então, isso daí é muito importante a gente estar atento nas nossas relações comerciais. Para concluir aí alguns dos princípios da economia solidária, vou falar da valorização social do trabalho humano. A valorização do trabalho humano serve para sinalizar que todo trabalho é digno e que não deve existir uma valorização e reconhecimento por diferença de trabalho. O que precisamos é discutir quais as necessidades de cada indivíduo e o que cada pessoa precisa para viver bem. Novamente, voltando aí à questão da centralidade do ser humano, porque muitas vezes o nosso formato de negócio é pautado sobre o lucro, sobre o consumo, né? E a economia solidária tenta trazer uma nova perspectiva, né? Sobre essa questão do viver bem. Então, todos temos que estar vivendo bem dentro do nosso processo de geração de renda. Tá ok? Então, valorização social do trabalho humano é muito importante na formação do seu coletivo de economia solidária. Agora, vamos falar de algumas formas de organização da economia solidária. Tá? A economia solidária está crescendo e centenas de pessoas e coletivos vêm se apropriando dessa forma de organização. É um movimento de qual participam alguns grupos principais. Tá? Então, o primeiro aí são empreendimentos econômicos solidários, tá? São organizações com as seguintes características: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, clubes de trocas, redes, grupos produtivos. Os seus participantes, ou sócios e sócias, são trabalhadores e trabalhadoras do meio urbano ou rural, que exerce coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos resultados. Tá? E também são organizações permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e os que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes constituídos e as atividades econômicas definidas. Tá, gente? Então, esse processo de implantação aí é muito importante e você tem que ter bastante cuidado com isso. A gente vai falar ao longo dessa capacitação, tá? Sobre esse processo de capacitação, porque muitas vezes a gente tem muita pressa e acaba pulando algumas fases importantes. E essa fase aí de implantação é muito importante para que o seu coletivo possa ter uma base e desenvolver o processo de geração de renda com os princípios, tá? Outra forma importante de organização da economia solidária são as entidades de assessoria e fomento. São organizações que desenvolvem ações nas várias modalidades de apoio, tá? Direto, juntos a empreendimentos solidários, tais como capacitação, assessoria, incubação,
pesquisa, acompanhamento técnico, fomento ao crédito, assistência técnica e organizativa para os empreendimentos, tá? Então, as entidades de assessoria e fomento são muito importantes aí para esse processo de consolidação de grupos de economia solidária no território. Agora, vamos falar dos gestores públicos, né? Aqueles que fazem a gestão das políticas públicas. São aqueles que elaboram e executam, implementam e ou coordenam políticas de economia solidária nas prefeituras e governos estaduais, federais. O movimento de economia solidária reúne os seguintes segmentos em reuniões mensais que são chamados de fóruns de economia solidária. Esses fóruns têm como objetivo mapear, discutir e reivindicar essas políticas públicas para o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários. A economia solidária pode envolver toda a sociedade em ações coletivas e solidárias, fortalecendo o coletivo e empoderando o sujeito. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, eu vou falar um pouquinho como que está estruturado a economia solidária em Vila Velha, tá? E também no Espírito Santo, tá? Começando por Vila Velha, o município no qual eu resido, tá? E no qual possibilitou eu estar realizando essa capacitação. Vila Velha tem uma lei de economia solidária, uma das primeiras do Brasil, tá? Então, muito importante essa lei aí. Também tem a Revivesol, tá? Que é a Rede Vilavelhense de Economia Solidária, tá? Que se reúne uma vez por mês, tá? Buscando o diálogo com o poder público na execução de políticas públicas para a economia solidária, tá? Também temos o conselho não está ativo atualmente, está em processo de reformulação, mas temos o conselho. Também temos pontos fixos de comercialização, temos um ponto fixo de comercialização na rodoviária, tá? E temos também bancos comunitários, temos o Banco Terra, minha camisa aqui, ó, do Banco Terra, no qual faço parte, um salve aí aos companheiros e companheiras lá do banco, e também temos um banco, né, de economia solidária, que também o Banco Verde Vida, tá, que atua ali na bacia do Rio Aribiri, com um trabalho muito importante. Então, são os dois bancos que estão aqui no município de Vila Velha. Tá? Além disso, temos feiras, tá, que são organizadas através da Revivesol, tem uma feira virtual e temos feiras também para trazer os empreendimentos de economia solidária aí. Temos a feira de final de ano, acabamos de participar também de feiras municipais que teve nas comemorações da Festa da Penha, que é uma festa tradicional aqui do município. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho do como está o Espírito Santo. O Espírito Santo também tem uma lei, tá? Também é uma lei consolidada, tá? Que está no processo também de revisão. Temos um fórum estadual, que é o Fórum Estadual de Economia Popular e Solidária do Espírito Santo, FEPES, tá? Eu faço parte, atualmente eu estou compondo aí a comissão executiva e atuo aí dentro da produção colaborativa nas conduções da reunião, tá? Então, o fórum é muito importante, se reúne aí uma vez por mês para estar discutindo as ações de economia solidária no Espírito Santo. Também temos a ADERES, que é uma autarquia do governo do estado, que faz a gestão da pasta de economia solidária. Tá? A ADERES realiza feiras para os empreendimentos econômicos solidários, tá? Realiza também editais, e é uma importante ferramenta aí na aplicação da economia solidária no governo do estado do Espírito Santo. Tá? Então, a ADERES aí, esse setor aí que cuida da pasta da economia solidária. Também temos o conselho também está enfrentando dificuldades, mas está no processo de reformulação, o conselho estadual, e também temos o cadastro de empreendimentos de economia solidária lançado pela ADERES. E redes também que compõem o FEPES. As redes, a gente tem, citando algumas aí, a gente tem a rede de bancos,
que é a Rede Desenvolver, tá? A rede de bancos comunitários, que atua nessa pasta de finanças. Tem a rede que atua na comercialização, né? Que é a Rede Consol. Temos redes municipais, como eu citei, a Reviver Sol, temos o Fórum da Serra, tá? Temos a rede de Vitória, a rede de Cariacica, tá? A rede Caritas, então temos diversas redes, a rede de catadores também, tá? E essas redes que compõem a estrutura do FEPS aí. Tá? Então, salve a todos os companheiros e companheiras que estão na economia solidária do município de Vila Velha e do estado do Espírito Santo também. Muita força aí, vida longa para a economia solidária capixaba. Seguimos na nossa capacitação, galera. Vou falar agora de um ponto muito, muito importante, que é a educação popular, tá? Que são o campus da economia solidária, tá? Então, eu vou estar falando agora da educação popular, tá? Que é muito importante para que possamos aprender os princípios da economia solidária e como praticar a economia solidária, né? Porque a nossa sociedade é construída ensinando a gente a gerar renda de uma outra forma, e a economia solidária vem ressignificar isso daí. E a educação popular é a base para a gente praticar de uma forma melhor que respeite a natureza, o ser humano e o bem viver, tá? A educação popular é uma construção coletiva que nasce na América Latina a partir de práticas educativas junto a classes populares, que tem como meta a releitura das práticas dominantes e dominadoras, nas quais as classes populares estão inseridas de forma subordinada, tendo em vista a transformação das condições materiais e subjetivas que produzem e reproduzem cotidianamente as relações de subordinação entre as classes que concentram os capitais econômicos e políticos e as classes que são destituídas desses capitais. Ela é simultaneamente prática e teórica e se conecta em movimentos e organizações populares como a economia solidária. Tá? Então, o processo de educação popular deve ser constante no seu empreendimento, no seu coletivo de economia solidária, e podemos educar uns aos outros. Tá? Então, isso daí é o que eu estou fazendo nesse momento. Tá? E isso é muito importante. A gente tem um patrono da educação brasileira, da educação popular, que é o Paulo Freire, e ele traz muitas metodologias importantes para que a gente possa aprender uns com os outros, a criar condições de aprendizado dos princípios e das práticas da economia solidária. Agora vamos falar da produção, tá? A produção, no modo de fazer solidário, principalmente, isso aí é muito importante, quem decide é o coletivo e não uma pessoa. Essa é a principal diferença desse modo de produção para o modo de produção capitalista, tá? Então, a decisão é coletiva. No modo de fazer solidário, a definição do que será produzido também define o caráter do empreendimento. Assim, a escolha do produto tem que respeitar os direitos de todas as pessoas, não só de quem vai consumir, tá? Então, de quem está produzindo e de quem está consumindo também é muito importante. No modo solidário, o desafio é montar um processo de produção de forma coletiva e também definir quem e quando será feito no grupo. A prioridade é garantir que as tarefas sejam feitas com qualidade e com respeito a todas as pessoas envolvidas. É preciso reconhecer que cada pessoa tem características pessoais e experiências de vida que devem ser respeitadas e potencializadas no modo solidário de produção. Nesse fazer solidário, o preço deve ser resultado do processo produtivo, ou seja, os custos necessários para a produção, comercialização, circulação e pós-venda. A transparência na montagem do preço e a responsabilidade social com os produtos e serviços é essencial no modo de fazer solidário, tá? Também, no modo de fazer solidário,
O valor do trabalho de cada pessoa no processo produtivo deve ser discutido de forma transparente e coletiva. Todos devem saber o valor do trabalho de cada um, e isso deve ser discutido e decidido coletivamente com o seu grupo. Pode haver setores diferentes para cada hora trabalhada, tá? Mas isso precisa ser justificativa e ser definido de forma transparente e democrática, tá bom? Então, essas diferenças aí não podem ser grandes e devem ser aceitas, discutidas e votadas pelo coletivo. O fazer solidário tem como valor supremo a defesa da vida em todos os seus sentidos, tá? Então, esses são valores solidários. Não é o lucro, a acumulação de riquezas materiais ou mesmo o crescimento externo, tá? De renda das pessoas que estão no grupo. Deve prevalecer, tá? Mas a visão de que o empreendimento tem uma razão social, um papel para realizar na sociedade, onde ele está inserido, e que este papel sempre deve ser cumprido de forma harmoniosa e solidária, tá? Então, sempre importante aí nesse processo de produção, a gente tá com esses valores aí que eu falei para vocês. O nosso próximo campo, vamos falar aí, após a produção, vamos falar da comercialização. A prática de comercialização é tão importante quanto produzir, pois é no comercializar que se estabelece as relações e, sobretudo, define a remuneração do trabalho de cada um. Tá? Então, a comercialização aí, ela é tão importante quanto produzir, tá? Porque é aí que vem a remuneração do trabalhador, tá? Então, é muito importante vocês, o coletivo, estar focado nesse processo de produção. E meio a isso, temos a economia solidária com o conceito de comercialização, que compõe uma série de valores, fazendo um contraponto ao sistema atual capitalista, tá? Desenvolvendo assim uma prática de comércio justo e provocando um consumo consciente, tá? Ou seja, informando de onde vem o produto, quem o produz, com que, e ainda provocando aquele que compra a pensar que ao adquirir aquele produto ou serviço, o faça de forma consciente, segundo a sua necessidade, tá? Então, tem que ter esse comércio aí, tem que ter essa consciência de quem vende, de quem compra, dentro desse processo. Sobre a comercialização, na economia solidária, comercialização solidária, são observados princípios básicos. Solidariedade entre produtores e consumidores, lembrando do nosso preceito lá que a gente falou de solidariedade. Isso é muito importante nessa relação aí de quem produz, de quem comercializa, de quem consome, tá? 2, eliminação de intermediários que não são necessários, tá? Muitas vezes aí há um processo de muitos intermediários e às vezes deve ser pensado pelo coletivo quais intermediários são necessários nesse processo. 3, auto-organização dos produtores. Democracia participativa e autogestão, novamente voltando aos princípios no qual a gente acabou de falar, tá? Então é muito importante aí ter essa auto-organização de quem produz, de quem comercializa, tá? E essa organização deve ser democrática e participativa, tá? Então todos do coletivo devem estar cientes de todo o processo, devem conhecer esse processo. 4, remuneração mais justa do trabalho para melhorar as condições de vida do trabalhador, tá? A gente vive atual, os trabalhadores estão com uma remuneração muitas vezes injusta, tá? Isso gera uma subcondição de vida mesmo, né? Uma condição de existência que não valoriza o bem viver, tá? Então essa remuneração aí através da comercialização, tá, dos trabalhadores é muito, muito importante para que a gente possa gerar o bem viver para os trabalhadores, para o ser humano, que é a centralidade do processo, tá? Outra coisa importante, número 5, desenvolvimento comunitário,
Tá? Então, o seu coletivo deve estar atento ao desenvolvimento comunitário, tá? Deve contratar mão de obra local, a riqueza deve permanecer no território, tá? Então, todo o processo de consumo que for possível está dentro do território para que a riqueza se mantenha lá, é muito importante. Estar atento, ser um empreendimento solidário e social que desenvolva a sua comunidade ao entorno. Porque se você desenvolve a sua comunidade, você também desenvolve o seu empreendimento, você também desenvolve a sua vida e todos melhoramos, tá? A gente tem uma frase aqui no Instituto GG5, né, no Banco Terra, que nos pauta, tá na minha camisa aqui, eu ajudo, nós crescemos, tá? Então é sempre importante você estar ajudando para que o seu coletivo, para que a sua comunidade desenvolva também a partir de princípios solidários também que são importantes. Número 6, transparência no funcionamento da organização e nos intercâmbios comerciais. É sempre importante termos transparência nas nossas relações de consumo, nas nossas relações comerciais, tá? Então é importante estar isso transparente para o consumidor, para os trabalhadores, tá? Isso é muito importante, então isso daí você tem que trabalhar a parte de transparência. Ok? Então concluímos a parte de comercialização aí, dos princípios aí, que são os princípios básicos, né, para o comércio solidário. E agora vamos falar de outro campo, que são as finanças solidárias. Desculpa, galera, que são as finanças solidárias. Então, vamos começar a falar primeiro sobre as cooperativas de crédito. Segundo a definição conceitual, a cooperativa de crédito solidário é uma instituição financeira tendo em forma e natureza jurídica própria, ou seja, possui uma natureza civil e é sem fins lucrativos. Sua finalidade é prestar serviços financeiros e técnicos para seus associados e associadas. Constitui-se em uma empresa de dupla natureza, onde ao mesmo tempo o associado é dono e também usuário, tá? Então, as cooperativas de crédito solidário são muito importantes e são reconhecidas pelo Banco Central, tá? Outra forma de organização que vamos falar agora são os fundos solidários, tá? Os fundos solidários são experiências de gestão na perspectiva do cuidado e da administração coletiva de recursos monetários e não monetários também, tá? Que unem, além do financiamento, as iniciativas produtivas e associativas, as ações de formação e de organizações da organização popular. Antecipam de forma qualitativa a ação das cooperativas de crédito solidário e dos bancos comunitários, que vamos falar no nosso próximo tema, tá? E pois tem uma abrangência muito mais enraizada nos locais onde são praticadas, tá? A gente tem históricos aí que se remetem a organizações desse tipo pelo interior do Brasil, principalmente no sertão nordestino, tá? Que já tem experiências de fundos solidários há bastante tempo, tá? Em outras palavras, os fundos solidários poderiam se dizer que são poupanças informais, geridas coletivamente para fortalecer as atividades econômicas de produção ou das necessidades coletivas individuais das pessoas. Podem ser formadas por meio de doação voluntária de recursos de cada membro participante ou a partir de recursos externos também, tá? Então, os fundos solidários aí são uma ferramenta importantíssima dentro das finanças solidárias. E por último, de uma experiência no qual eu componho e participo, são os bancos comunitários de desenvolvimento. São serviços financeiros solidários que atuam em rede e são de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de reorganização das economias locais. O objetivo de um banco comunitário
é promover o desenvolvimento de territórios através de fomento à criação de redes locais de produção e consumo. Uma afirmação importante nesse processo é que a própria comunidade decide criar o banco, tornando-se a sua gestora e proprietária. No nosso caso aqui, gente, se criou um fórum, tá? Em 2003, é o Fórum de Grupos de Gestores Locais da Região 5 de Vila Velha. E esse fórum, a partir de discussões, em 2005, chegou com a proposta da criação do Banco Terra, tá? Então, a gente partiu aqui dessa vontade da comunidade em criar o Banco Terra, tá? Então isso aí é muito importante, sempre todo banco tem que nascer a partir da vontade da comunidade. E como que funciona as linhas de crédito, tá? As linhas de crédito podem ter em reais, em moeda social circulante, tá, impressa, e mais recentemente, né, a partir de 2015, estamos trabalhando aí com a moeda social eletrônica, conhecido como e-dinheiro, tá? Então, o Banco Terra tem feito os créditos deles a partir do e-dinheiro, estamos trabalhando e tendo experiências de sucesso a partir dessa plataforma aí, muito importante. As linhas de crédito devem promover o desenvolvimento endógeno, né? Quer dizer, de dentro para fora do território, tá? O banco comunitário de desenvolvimento tem que estar associado a esse território aí que teve a vontade de criá-lo, tá? Então, ele tem que estar desenvolvendo o território de dentro para fora, ok? Então, essas são as nossas finanças solidárias, galera. Voltamos aqui, como formar um empreendimento de economia solidária. A constituição de um coletivo de trabalho de economia solidária se dá a partir das pessoas que partilham de um interesse ou uma necessidade em comum. Essa formação requer sensibilidade dos participantes, para que estes percebam que todos sabem algo e que podem trocar com os outros. Assim, o aprendizado é o resultado de uma troca coletiva, tá? De uma forma linear nessa troca. Cada grupo de pessoas que buscar formar um coletivo tem características específicas, como território, rotinas, a dinâmica de vida. Sendo assim, é fundamental que se tenha atenção a estas questões na hora de iniciar as formações. Aqui eu trago alguns momentos para que os indivíduos se aproximem e iniciem as reflexões e caminhos a serem trilhados nessa Constituição, que é um processo fundamental, é a base do seu empreendimento, tá? Então você tem que criar uma base muito forte para que você consiga praticar, ter um empreendimento de economia solidária. A primeira dinâmica é o mundo do trabalho, tá? Para a criação e consolidação de um coletivo de economia solidária, é necessário que as pessoas se conheçam e se reconheçam. Para isso, sugerimos a dinâmica do mundo de trabalho, do mundo do trabalho, no qual cada participante relata suas memórias sobre o trabalho. Essa roda de conversa possibilita a exposição de percepções sobre as atividades, memórias afetivas, assim os integrantes se aproximam com empatia, tá? Diante dos relatos uns dos outros, tá? Então, essa dinâmica é muito importante. No fechamento dessas falas, dessa dinâmica, é importante explicar, tá? Que possa ter dentro desse processo o que é economia solidária. Sugiro também outras rodas de conversa, que essas rodas aí se expandam, tá? Além desse processo de construção, com temáticas de interesse do coletivo. Esse procedimento é especialmente importante na constituição do coletivo, mas também na manutenção, tá? Para que ocorra a integração entre os participantes, tá? Os participantes devem estar integrados um com o outro, sintonizados um com o outro, com as suas perspectivas, tá? E com os seus saberes, com as suas diferenças, tá? Então, esse é o passo inicial. O nosso segundo passo, muito importante, venho falar de novo sobre esse tema, princípios da economia solidária.
Para seguir a construção do coletivo, é fundamental que as pessoas dominem os princípios da economia solidária. São esses os princípios que vão orientar as ações do coletivo e orientar nos momentos de decisão, tá? Então, vão trazer essa dinâmica aí de tomar decisão, de produzir, de comercializar. Para fomentar o debate e a reflexão, sugerimos que o coletivo faça uma dinâmica de reflexão e reconhecimento dos princípios, que consiste na divisão do coletivo em pequenos grupos, orientando-os para analisar apenas um princípio. Tá? Então, a gente vai separar pequenos grupos, esses grupos vão analisar esse princípio, tá? E, posteriormente, as conclusões que esses grupos tirarem serão compartilhadas com o todo do coletivo que debaterá em conjunto, tá? Então, assim, o grupo vai estudar sobre aquele princípio e depois apresentar para o coletivo completo, tá? Então, essa dinâmica é muito importante e aí vocês vão poder estudar e apresentar cada princípio ao seu grupo. As discussões sobre os princípios de economia solidária não se encerra nessa etapa aí que eu mostrei para vocês, tá? A todo momento, o coletivo precisa retomar esses conceitos para que não se percam na prática, tá? No dia a dia e continue orientando e fortalecendo o processo do coletivo, tá? Então, sempre estejam estudando, apresentando o seu coletivo para que isso daí não se perca durante esse processo, que é muito fácil disso acontecer. Então, é sempre importante nós estarmos atentos aos princípios e sempre estarmos estudando dentro dos conceitos aí da educação popular, que nós podemos criar um aprendizado em comunhão. Tá? Então, esses grupos podem estudar e aprender juntos e depois trazer esse saber para o coletivo. Nosso próximo passo aí na construção de uma formação de empreendimento de economia solidária, de um coletivo de economia solidária, é conhecendo as experiências. É necessário pensar nos meios de trabalho comuns aos integrantes do coletivo, ou mesmo quais os serviços que poderão ser ofertados. Para contribuir com as reflexões do coletivo de trabalho, sugerimos visitar coletivos de trabalho já existentes, tá? Conhecer experiências já existentes que praticam a economia solidária. Tomando contato com essas experiências a partir de relatos, de perguntas, de dúvidas, o coletivo pode perceber a realidade e se inspirar nessas experiências aí. Tá? Então, visitem experiências que já praticam economia solidária para vocês verem acontecendo, tá? Tirarem as suas dúvidas, tá? E se inspirar para vocês criarem o seu coletivo. Aqui, né, nesse conhecimento das experiências, o anfitrião ele vai contar a história do coletivo, como foi sua constituição, como que eles pautam os princípios da economia solidária, como são as suas prioridades, os fluxos de produção, de comercialização e muito mais, né? Como que é a prática, eles vão falar como se deu a história e como eles praticam a geração de renda com os princípios de economia solidária. Então, visitem, tá? Tem muitas experiências pelo Brasil afora, então convido vocês a visitar. As visitas, né, permitem que seja vivenciado o espaço de trabalho, a organização dos materiais de produção, os equipamentos, o estoque, entre outros itens que compõem o ambiente de trabalho. Então, vocês vão realmente ver, isso daí vai ser muito potente na criação do seu coletivo. Tá? O nosso próximo tópico aí, nossa próxima atividade nesse processo de formar o coletivo, é definir o seu coletivo. Os diálogos das rodas de conversa, as saídas de campo, as dinâmicas são estímulos para que os participantes mostrem e relatem seus saberes e fazeres. Com essa troca, podem refletir sobre o objetivo do coletivo de trabalho. O foco do coletivo pode variar por diversos segmentos, desde a geração de renda, empoderamento dos integrantes, trabalho coletivo,
compras coletivas, comercialização, troca, entre outros. O importante é estabelecer já no início do trabalho o que realmente une as pessoas envolvidas, tá? Firmando que o coletivo tem um caminho a seguir, mesmo que incerto. É possível dizer que o coletivo de trabalho já existe e os primeiros passos determinarão o rumo de todo o trabalho, tá? Então, essa definição do coletivo aí determinará os seus passos futuros. Nosso próximo tópico aí, o que produzir? O que produzir? Decidir o que o coletivo irá produzir e ou qual serviço irá prestar não é tarefa fácil. Parece ser fácil, mas não é. Para chegar a essa determinação, é necessário retomar algumas das reflexões feitas nas atividades anteriores, tá? Principalmente as que são voltadas ao saber e ao fazer, tá? Alguns itens são fundamentais para definir o produto. Qual o local adequado para a produção, qual o espaço físico, demanda, quais os equipamentos precisa, qual investimentos em insumos, quanto tempo de produção, onde pode ser comercializado, possível comprador ou compradora, entre outras questões que possam surgir. Esses questionamentos guiam o grupo e criam condições para realizar a produção, tá? O ideal é que o coletivo tenha mais de uma proposta de produto e faça experiências de produzir cada um para avaliar o processo e decidir qual será o investimento, tá? Então, assim, vocês têm que entender o seu coletivo, têm que entender a sua comunidade, têm que entender as pessoas que compõem esse coletivo para decidir o que produzir, tá bom? Neste momento da escolha, é bom levar em consideração a afinidade de cada participante com o processo produtivo, por isso é bom fazer essas experiências, né? Pois gostar do que se faz é um elemento essencial para atingir o resultado esperado, tá? Então vocês têm que estar felizes produzindo o que vocês decidiram. Aqui usaremos o exemplo de bolo de fubá para simplificar os processos de produção. Esse exemplo poderá ser adaptado a produtos e serviços conforme a demanda do coletivo. Então, por exemplo, você quer produzir um bolo de fubá. Então, você tem que ver o que cada um vai produzir, o que cada um vai fazer. Uns vão comprar os produtos, outro vai fazer o bolo, outro vai vender o bolo. E todos devem estar felizes dentro desse processo. Se tem alguém que não gosta de fazer isso, tem que ser revisto, repensado o que vai ser produzido. Ok? Seguimos aqui, então, para a gestão do coletivo. A criação de acordos ou até mesmo de regimento interno contribui com a fluidez e organização do coletivo. No regimento interno estarão as regras do coletivo, que já podem surgir desde a concepção do grupo. Aqui temos que prever como funcionará a produção e saída de novos sócios, divisão de sobras, atividades extras do grupo, comercialização, entre outros. A produção do regimento interno tem que ser feita pelos integrantes do coletivo e de forma consensual, tá? É fundamental que o coletivo tenha um momento semanal ou conforme a necessidade para que todos e todas possam participar do planejamento de produção e demanda. Isso implica em verificar o estoque de produto final, o estoque de insumos, atividade de comercialização, reuniões, entre outros. Além disso, é fundamental que mensalmente se tenha uma assembleia para avaliação e planejamento do mês seguinte. O coletivo também pode formar grupos de trabalho para otimizar demandas, como compras de insumo, participação em espaços de comercialização, reuniões. Ter as assembleias e reuniões registradas em livro-ata ou em caderno simples contribui para que todos os acordos feitos fiquem registrados e sirvam de material de consulta, sempre que houver dúvidas. Tá? Colocar o material
com calendário, agendas e compromissos em um lugar visível, para que todos tenham acesso, facilita o compartilhamento das informações do coletivo. Não existe uma receita pronta, mas é garantir a garantia do sucesso depende do comprometimento de cada um. Então, todos têm que estar comprometidos nessa gestão, dentro desses conceitos, desses princípios. Isso daí é muito importante que todos estejam atentos a isso. Nosso próximo tema aí, vamos dentro do processo de constituição do coletivo, vamos falar sobre comercialização. Com a temática da comercialização, é possível pensar a qualidade, as formas de produção do produto, seu público, lugares ideais para vendê-los. Esses itens ajudam o coletivo a ter uma visão geral do mercado, bem como estabelecer um ponto de partida para o planejamento. Sugerimos um mapeamento das feiras municipais, feiras alternativas, espaços de comercialização de empreendimentos de economia solidária no seu território. Tá? Entre outros locais que dialoguem com a proposta do produto também. Tá? Após o mapeamento e a recomendação é fazer visitas e contatos com as pessoas responsáveis para apresentar o seu produto e verificar as possibilidades de comercialização no local. Todo o processo de planejamento deve ser feito de forma coletiva e, após as deliberações, formar um grupo de trabalho de comercialização, que ficará responsável pela essa articulação. Tá? Por último, nesse processo de formação aí, a gente vai falar sobre a comunicação. O coletivo deve ter uma identidade própria, ele precisa disso, como nome, logomarca que representa, isso daí dá liga no grupo. E o que é que faz? Tá? Nessa etapa, é fundamental que todos os integrantes do coletivo participem das reflexões para que cada um se enxergue na identidade visual. A identidade visual deve estar representando muito bem o grupo. Podem ser criados materiais gráficos, como um folder, banner, tá? Para divulgação dos produtos do coletivo. As informações que vão nesses materiais devem contar o que é o coletivo, o que produz, conter a identidade visual e contatos. As redes sociais virtuais também são espaços de divulgação e interação com o público. A rede mais comum é o Facebook, né, onde pode ser criada uma página do coletivo. Aqui pode ser colocados todas as fotos dos produtos, atividades que o coletivo participa, divulgação de espaço de comercialização. Outro item fundamental é a criação de uma etiqueta nos seus produtos, tá? Com informações sobre o produto, o contato e o valor para facilitar a identificação e agilizar a comercialização. Para essa demanda também podem ser criados o grupo de trabalho de comunicação, que ficará responsável por alimentar as redes sociais, responder e-mail, entre outras necessidades que foram definidas para esse grupo de trabalho. Galera, estamos chegando ao fim aí dessa jornada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, produzir aí com bastante afinco, tá? Primeiramente aí eu vou falar dos créditos, né? Eu tirei esse conteúdo, eu estive, né, numa formação na Rede Brasileira de Educadores aí, em Economia Solidária, no CAMP, e conheci o material deles, que é um material muito importante. Sugiro vocês acessarem lá camp.org.br, tá? O CAMP Escola de Cidadania, eles produzem bastante conteúdo para vocês terem esse entendimento sobre o que é economia solidária e fazer as formações em seu coletivo. Esse conteúdo dessa formação eu tirei principalmente da cartilha Ecosol e Pop de Rua, formação em economia solidária com pessoas em situação de rua, realizada a partir do projeto de economia solidária e população em situação de rua. Essa produção e elaboração foi das companheiras e dos companheiros Daniela Tolfo, Jussiane Neves, João Werlang, Letícia Ballester e Lisiane Dornelles.
tá? Um salve aí, esse material é riquíssimo e muito importante. Sugiro vocês acessarem lá o camp.org.br. Lá tem esse material e outros também sobre a economia solidária, tá? Tem muita coisa bacana, então o conteúdo dessa capacitação foi tirada daí. Agradecer aí a esses educadores e educadoras que produziram esse conteúdo riquíssimo. Agradecimento também aos meus companheiros e companheiras também da Economia Solidária do Espírito Santo e de Vila Velha, do Instituto GG5, do Banco Terra, do Ponto Fix de Comercialização Solidária Terra, tá? Que são os coletivos no qual eu participo e pratico economia solidária. Tá? Também as redes e fóruns de economia solidária que participo, seguimos na luta aí, companheiros e companheiras. Tá? E agradecer também à Prefeitura Municipal de Vila Velha e à Secretaria de Cultura e Turismo, que fizeram esse trabalho aí de lançar esse edital com recursos da Lei Aldir Blanc, importante lei para a cultura do Brasil, né? Possibilitou muitas produções culturais, tá? E esse edital aí, que foi o edital 06/2021, edital de seleção de atividades de difusão de arte e cultura em formato virtual, tá? Então, agradecer aí a todos que estiveram nessa jornada, assistindo também, tá? E compartilhando e praticando economia solidária, tá? Aos companheiros e companheiras que estão aí espalhados por esse Brasil afora aí, na luta de resistência. Galera, chegamos ao fim, né, desse conteúdo. Temos aí mais de 1 hora de capacitação. Foi um conteúdo bastante denso que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço aí. Seguimos na luta aí, muita firmeza, e o processo é muito difícil, mas conto de mãos dadas, em comunhão, que possamos praticar cada vez mais a economia solidária e os trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil possam viver bem e ser remunerados de forma justa. Seguimos, aquele abraço, até a próxima. Valeu!